Você percebe por que Paulo diz agora meu evangelho? Percebe? Ele não diz minha mensagem, ele diz meu evangelho. Porque aquele que me separou antes de eu nascer, aprove revelar o seu Filho em, não através, mas em mim. Ele dizia, eu sem detença não consultei carne e nem sangue. Então, graças a Deus, porque viemos a participar dessa qualidade de vida em Deus pelo Evangelho. É por isso que nessa mesma epístola aos Romanos, ele inicia dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Que maravilha o trabalho de Deus nesse homem, né? Quando ele olhava para a vida passada dele, ele se envergonhava. Ele dizia, eu era um judeu de judeus, quanto à lei, um fariseu, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, né? Ele olha tudo isso aí, esse seu background, e diz assim, tudo isso considero como um lixo inútil, um esterco, é a palavra que ele usa lá em Filipenses, forte a palavra, né? Um lixo inútil, um refúgio, um esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, meus irmãos, graças a Deus pelo Evangelho. Esse Evangelho também é o nosso Evangelho. Não é a nossa mensagem, mas é o nosso Evangelho. Cristo. Cristo mesmo foi nos dado, Cristo mesmo está sendo formado em nós. Sabe como isso vai consumar? Uma noiva semelhante ao seu Filho. Sabe o que você vê em Efésios 2? Como nosso irmão estava lembrando aqui no tempo anterior, Efésios o tempo todo destaca que esse Evangelho está ligado ao Deus triuno. Então no capítulo 2 diz assim, que o Pai redimiu para si uma família de filhos. É claro, um pai só pode se contentar nos seus filhos, por isso ele é pai. Então um pai redimiu uma família de filhos. Final do capítulo 2 de Efésios. Mas aí Paulo não termina aí. Ele diz assim que o Filho, que é Cristo, ele tem para si nos seus uma noiva, uma esposa. Mas ele também não para aí. Ele diz que agora a terceira pessoa do Deus triuno, o Espírito, ele está edificando na vida dos redimidos um templo para si. Então veja essas três figuras que Paulo usa aí. O pai se contentando numa família de filhos. O pai, no Deus triuno, o pai completamente satisfeito na sua família de filhos. O filho completamente satisfeito, porque ele encontrou alguém no qual a sua própria imagem está. Alguém que é idôneo ou compatível a ele mesmo. Você percebe que lá naquele sono de Adão, lá no Éden, quando o Senhor colocou Adão para dormir, a causa foi essa? A causa foi que Adão deu nome para todos aqueles animais e não encontrou entre eles ninguém que fosse idôneo. E por causa dessa falta de complementaridade, ele era senhor da criação, ele podia mesmo dar nome para todos aqueles animais, fazer essa grande tarefa que o Senhor deu a ele, não é? Exercendo então o domínio que Deus havia dado a ele, mas ele não encontrou ninguém com quem pudesse ter relação, comunhão, intimidade. Ninguém que lhe fosse idôneo. E essa foi a razão do Senhor ter colocado o homem para dormir. E quando ele termina aquele pesado sono, depois daquela cirurgia celestial, ele abre seus olhos e tem aquele espanto, não é? O que ele diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha. Osso fala de conteúdo, natureza interior. E carne fala de expressão. Quando o homem olha para aquela mulher, ele diz, é osso, tem o meu conteúdo, osso dos meus ossos. E também ele diz, é carne da minha carne. Você sabe que, segundo os melhores manuscritos, aquele texto de Efésios 5, talvez como está aqui na maioria das Bíblias, ele não termina, onde termina as nossas Bíblias? Quando diz que o Senhor é cabeça da igreja, ele é mesmo salvador do corpo, ele se entregou pela igreja, a purificou, para que a santificasse pela lavagem de água pela palavra. Ele vai seguindo ali e diz, ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Esse é o texto nos melhores manuscritos originais, que não consta da maioria das nossas Bíblias. Você vê que quando Paulo então usou essa expressão, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, é muito clara a analogia, a conexão que ele está fazendo com aquilo que Adão disse quando ele viu a mulher.
Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, Paulo lá em Efésios 5 vai dizer, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Irmão, é assim que esse livro começa, é assim que esse livro termina. Casamento. Mensagem central desse livro é casamento e edificação. Lembra quando o Senhor chama João, texto que também nosso irmão nos lembrou há pouco, Apocalipse 21, quando o Senhor chama João para dar ali uma visão a mais a respeito da sua igreja, ele diz assim, vem, mostrar-te-ei a noiva. Ele fala de uma pessoa, casamento, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Logo no verso seguinte, João diz assim, e então eu fui arrebatado e vi uma cidade. Ora, mas o Senhor falou, vou te mostrar uma noiva, e o que João viu foi uma cidade. Porque a cidade é a noiva. A noiva é a cidade. Então na Bíblia esses dois temas andam juntos, casamento e edificação. Casamento e edificação. A palavrinha lá no original, em Gênesis, quando o Senhor tira algo do lado do homem, Adão, figura de Cristo, depois de colocado para dormir. Quando Deus retira algo do lado do homem e edifica-lhe uma mulher e traz a Adão, a palavra literal ali é edificou-lhe uma mulher. Edificou-lhe uma mulher. Muito interessante essa palavra, edificou-lhe. Tirou algo do seu lado e edificou. Lembra o que o Senhor Jesus disse em Mateus 16? Baseado no que ele faria na cruz do Calvário? Eu edificarei. A mesma expressão. Eu edificarei a minha igreja. E o que ele vai falar no final? Essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Irmão, sabe o que o Senhor procura na sua igreja? Ele mesmo. O que ele procura na sua igreja é ele mesmo. O que Adão procurava naqueles animais? Ele mesmo. E talvez tenha chegado para ele o orangotango, ele tenha dito assim, olha, é quase, mas não é igual. Talvez tenha chegado a girafa e ele diz assim, mais ou menos, o pescoço está muito comprido. Não é? Mas quando ele viu aquela que o Senhor edificou, ele disse, essa, afinal. Então o que Cristo está procurando na sua igreja? Ele mesmo. As 7 igrejas do Apocalipse. O Senhor escreve para aquelas igrejas, chamando dentro da igreja os vencedores, né? E as igrejas são descritas como candeeiros, não é assim? Irmão, o candeeiro não é a luz. O candeeiro suporta a luz. Não podemos confundir o candeeiro com a luz. Em nenhum lugar no Apocalipse diz que a igreja é a luz, mas diz que a igreja é o candeeiro, de ouro, forjado, né? A obra do Espírito Santo, para que ela reflita essa luz, mas ela ainda é o candeeiro. A luz precisa ser depositada sobre ela. Luz e candeeiro são um instrumento só. Candeeiro sem luz não serve para nada. Serve? Não é instrumento de decoração, não é? Agora, luz sem candeeiro, ela também não tem lugar de expressão. Onde você vai colocar a luz? Não é? Então, o candeeiro é uma figura tão linda do que o Senhor Jesus é para a igreja e do que a igreja é para o Senhor Jesus. O candeeiro, ele suporta a luz. E a luz é a razão do candeeiro. Maravilhoso. E se você vê como o candeeiro foi edificado, você vê que Moisés orientou, por ordenação do Senhor, que quando aquelas hastes eram 7, elas fossem dispostas, elas deveriam ser dispostas, para você entender mais ou menos, como se elas fossem assim, como que inclinadas para frente. Elas não eram exatamente retas. Aqueles cálices, onde o óleo era depositado e o pavio, para que a luz fosse acesa, aqueles cálices, eles eram como que deslocados para frente. Porque a orientação do Senhor é que quando o candelabro fosse feito, a luz que seria depositada nele, deveria iluminar defronte dele. Defronte dele. E não a ele mesmo. Porque a igreja não lança luz sobre ela mesma. Sabe o que estava diante do candeeiro, lá no santo lugar? A mesa dos pães da proposição. Cristo é o pão da vida. Então a finalidade do candeeiro é iluminar o que está defronte dele. Nós sabemos que esse candeeiro, em primeiro lugar, fala do próprio Senhor Jesus, não é? E também da igreja. Os dois. O mistério de Deus, Cristo e a igreja. Os candeeiros são as igrejas e o candeeiro também fala de Cristo. Tudo no tabernáculo fala de Cristo e da igreja, não apenas de Cristo. E não apenas da igreja,
mas de Cristo e da igreja. Então, quando você olha para o candelabro como sendo Cristo, você vê como esse candelabro iluminou defronte dele. Lembra quando o Senhor se colocou diante da mulher samaritana? Você vê o candelabro iluminando defronte dele. E dizendo assim para ela, 5 maridos tu tiveste, e o que agora tens não é teu marido. O candelabro estava iluminando de frente dele. Lembra quando o Senhor encontrou o jovem rico? Aquele jovem que, sem luz, ou de acordo com a sua própria luz, achava que ele estava agradando a Deus. E tinha cumprido toda a lei. Então o candeeiro de novo vai iluminar aquele jovem, de frente dele. E vai dizer assim, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue. O candeeiro está iluminando de frente dele. Aquela luz do candeeiro está entrando naquele coração e está dizendo, olha, você acha que cumpre toda a lei, mas o que eu vejo é que tem um Senhor assentado no seu coração, que não sou eu, mas é Mamon. Então, para você lidar com ele, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue. Sempre o candeeiro iluminou defronte dele. Agora, irmãos, um dos grandes riscos e tentações da igreja é lançar luz sobre ela mesma. Não pregar Cristo, mas pregar a igreja. A própria igreja. Quando nós pregamos a Cristo, nós temos a igreja. Mas quando nós pregamos a igreja, nós temos sofrimento. Porque a igreja não lança luz sobre si mesma. Ou não deveria lançar. Então, o que o Senhor Jesus busca na igreja? A si mesmo. Ele é a luz. Então, quando ele escreve aquelas 7 cartas, às 7 igrejas de Éfeso, o que ele está fazendo? Por que no capítulo 1, o Senhor é descrito naquela visão de João, como aquele que está vestido com vestes talares, cingido na altura do peito, e a sua aparência toda é descrita ali por João no capítulo 1. Por quê? Sabe por quê? Porque primeiro João descreve o sacerdote, e depois João descreve os candeeiros. Quem que fazia o trabalho de cuidar dos candeeiros? O sacerdote. Que instrumentos que ele tinha para isso? Os espevitadores e as apagadeiras, não é? Ele deveria cuidar do pavio todo dia, porque o pavio queimava. E se ele não aparasse os pavios todos os dias, aquela luz ia ficar bruxuleante, fumegante. Então aquele candeeiro não ia dar plena luz. Todo dia, o sacerdote teria que entrar no santo lugar e fazer o serviço sagrado, usando a tesourinha, a espevitadeira de ouro. E deveria então cortar as pontas queimadas dos pavios, para que o pavio tivesse luz perfeita, luz plena. Então o sacerdote é descrito no capítulo 1 de Apocalipse. Lembra lá? Aquele que anda no meio do quê? Dos 7 candeeiros de ouro. Por que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro? Porque ele tem um trabalho para fazer. Qual é o trabalho? Aparar o pavio e manter o óleo. O trabalho do pavio, aparar o pavio, fala do trabalho da cruz. Manter o cálice cheio de óleo, para que aquele pavio tivesse luz contínua, fala da relação, da presença, do andar, do viver no Espírito. Andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o trabalho da cruz e a vida no Espírito andam juntos. Não só espevitadeira e não só óleo. Então o sacerdote cuidava daquele candeeiro. Para quê? Capítulo 2. Para que aquele candeeiro pudesse refletir luz plena. E o que impedia que aqueles candeeiros refletissem luz plena? Cada igreja tinha um assunto a se tratar. O que impedia que o candeeiro de Éfeso tivesse luz plena era que a primazia do seu amor não era para o Senhor Jesus. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, cada igreja, você vai ver o Senhor ordenando, tratando, falando, porque o que ele está buscando? A ele mesmo. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabe, irmão, por que a Bíblia usa a expressão noiva e esposa? Noiva é noiva por um dia. Esposa é esposa por toda a vida. Então, quando a Bíblia se refere à noiva do Cordeiro, ela fala dessa nossa ardente expectativa, daquele dia, quando as bodas chegarão. E o Senhor então poderá olhar para nós e dizer, esta, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. A ceia das bodas do Cordeiro, porque ela é noiva. A partir daí, esposa. Porque esse casamento, então, é para uma relação por toda a eternidade. Sabe o que essa noiva fará por toda a eternidade? Cantares de Salomão.